O conceito de sombra ocupa um papel central na psicologia analítica desenvolvida por Carl Jung. Trata-se de um conjunto de conteúdos psíquicos que foram reprimidos ou não desenvolvidos ao longo da vida, geralmente por não se alinharem às expectativas sociais ou à autoimagem construída pelo indivíduo. A sombra não se limita a características consideradas negativas, ela também pode abrigar potenciais, talentos e aspectos autênticos que foram negligenciados. Desde os primeiros anos de vida, o ser humano aprende a adaptar seu comportamento para ser aceito em seu meio. Emoções como raiva, inveja ou medo podem ser desencorajadas, enquanto determinados traços de personalidade são valorizados em detrimento de outros. Esse processo de adaptação, embora necessário para a convivência social, implica a exclusão de partes da experiência psíquica. Essas partes não desaparecem, mas passam a operar no inconsciente, formando o que Jung denominou sombra. A manifestação da sombra ocorre, em grande parte, de forma indireta. Reações emocionais desproporcionais, conflitos recorrentes, padrões de autossabotagem e julgamentos intensos em relação a outras pessoas podem indicar a atuação de conteúdos inconscientes. Um dos mecanismos mais característicos desse processo é a projeção, na qual o indivíduo atribui ao outro aspectos que não reconhece em si mesmo. Dessa forma, aquilo que provoca forte incômodo ou admiração tende a refletir dimensões internas ainda não integradas. O trabalho com a sombra inicia-se com o desenvolvimento da autoconsciência. Identificar gatilhos emocionais é um passo fundamental, pois situações que geram respostas intensas frequentemente sinalizam conteúdos reprimidos. A investigação dessas reações permite compreender não apenas o evento externo, mas também os processos internos que estão sendo ativados. Outro elemento essencial nesse processo é a capacidade de suspender o julgamento. Reconhecer a própria sombra exige uma postura de observação honesta, na qual emoções e impulsos são analisados sem condenação imediata. Isso não implica validar comportamentos prejudiciais, mas sim compreender suas origens e funções. Emoções como inveja, por exemplo, podem indicar desejos não realizados, enquanto a raiva pode revelar limites que não foram adequadamente estabelecidos. A etapa seguinte consiste na integração desses conteúdos. Diferentemente da repressão, que mantém os elementos inconscientes ativos e desorganizados, a integração permite que eles sejam assimilados de forma consciente. Nesse contexto, emoções consideradas negativas podem ser ressignificadas e transformadas em recursos psicológicos. A raiva pode se converter em assertividade, o medo em prudência, e a frustração em motivação para a mudança. É importante destacar que a sombra também inclui aspectos positivos não desenvolvidos, frequentemente chamados de sombra dourada. Qualidades como criatividade, liderança e autenticidade podem ter sido reprimidas por medo de rejeição ou por condicionamentos culturais. A idealização excessiva de outras pessoas pode indicar a projeção desses potenciais, revelando capacidades que ainda não foram reconhecidas em si mesmo. O processo de integração da sombra está inserido em um movimento mais amplo conhecido como individuação, também proposto por Carl Jung. A individuação refere-se ao desenvolvimento da totalidade psíquica, no qual o indivíduo busca alinhar os conteúdos conscientes e inconscientes. Esse processo não tem como objetivo a perfeição, mas sim a coerência interna e a autenticidade. No entanto, o contato com a sombra frequentemente encontra resistência. O ego tende a preservar a autoimagem construída, evitando tudo aquilo que possa ameaçá-la. Essa resistência pode se manifestar por meio de negação, racionalização ou pela tendência de atribuir constantemente a responsabilidade aos fatores externos. Reconhecer essas defesas faz parte do próprio processo de conscientização. Além da dimensão psicológica, a sombra também pode se expressar no corpo. Tensões físicas, ansiedade e reações somáticas podem estar associadas a conteúdos reprimidos. O corpo, nesse sentido, funciona como um canal de expressão do inconsciente, indicando a necessidade de integração desses aspectos. As relações interpessoais desempenham um papel significativo nesse processo.
Interações marcadas por forte carga emocional frequentemente revelam projeções e padrões inconscientes. Dessa forma, os relacionamentos podem ser compreendidos como espaços de espelhamento, nos quais aspectos da sombra são constantemente ativados. A integração da sombra não é um processo imediato nem isento de desconforto. Trata-se de um caminho contínuo que exige disposição para a autoobservação e, em muitos casos, apoio terapêutico. No entanto, os benefícios desse trabalho são significativos. Ao reconhecer e integrar conteúdos inconscientes, o indivíduo reduz a fragmentação interna, amplia sua consciência e desenvolve maior autonomia emocional. Em síntese, o trabalho com a sombra representa um movimento em direção à totalidade. Ao invés de negar ou combater aspectos indesejados, o indivíduo é convidado a compreendê-los e integrá-los. Nesse processo, a sombra deixa de ser uma força oculta que influencia comportamentos de maneira inconsciente e passa a se tornar uma fonte de aprendizado, energia e transformação.